Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula de Direito Ambiental desta semana. Hoje nós vamos conversar sobre zoneamento ambiental. Esse assunto, ele tem diversas implicações, porque ele está relacionado aos espaços especialmente protegidos pela Constituição e pela legislação ambiental. Ele tem tudo a ver com o direito urbanístico em decorrência da responsabilidade do município em zonear a sua área territorial. Isso mesmo, zonas, zona residencial, zona comercial, zona mista, residencial, comercial, zona industrial. A zona industrial sempre preocupa o município, porque ela não pode estar misturada com a área residencial e a área comercial, ou seja, bairros mistos ou bairros residenciais. Geralmente as áreas industriais, elas são afastadas do centro, elas são em bairros mais retirados, para que possamos controlar de melhor maneira a poluição, a degradação ambiental, e o município está diretamente ligado com essa questão do zoneamento da sua área territorial. Então, vamos à nossa aula de hoje. Eu vou compartilhar com vocês alguns artigos de lei e algumas informações sobre os tipos de zoneamento. Porque quando se fala de zoneamento, não é só o urbano, nós temos vários outros tipos de zoneamento. E aí vamos conversar sobre este assunto, legal? Então, vou compartilhar aqui com vocês uma pequena apostila que preparei para a nossa aula de hoje. O assunto é zoneamento ambiental. E é claro que nós vamos ter aqui aspectos constitucionais para conversarmos. Direito ambiental tem tudo a ver com direito constitucional. Então, compete à União, no seu inciso 9, elaborar e executar. O quê? Elaborar e executar planos, e olha, nacionais e regionais. É porque o nosso país é muito extenso, tem uma área territorial muito grande. Por essa razão, é necessário ter planejamentos a nível regional, ou seja, estado por estado, ou a nível nacional, algo que esteja relacionado a todos os estados. Como nós temos uma biodiversidade muito grande nos estados do nosso país, é por isso que aqui vem já determinado na Constituição a elaboração e execução de planos, sejam eles regionais ou nacionais, com o objetivo de fazer o quê? Ordenação do território. Ordenar o território é estabelecer o zoneamento ambiental. Então, ordenação do território. E o desenvolvimento econômico e social. É a briga constante, não é? Fazer com que as cidades se evoluam, se desenvolvam, mas que seja de maneira sustentável. Eu só consigo movimentar a economia se eu permitir que essa cidade se desenvolva, mas eu também preciso me preocupar com os seus habitantes. Por essa razão, a preocupação com o desenvolvimento econômico e social em relação àquela área territorial. Então, aqui, as palavras mágicas são elaborar e executar. Estes planos devem ser nacionais e regionais, de acordo com a necessidade, relacionada ao desenvolvimento econômico-social. O que é zoneamento ambiental? Nós temos vários conceitos para estudarmos hoje, mas o primeiro aqui que eu trago para vocês é este. Nós temos dois aqui para estudarmos neste momento. Qual é o conceito de zoneamento ambiental? Primeiramente, divisão de uma área urbana em setores reservados a determinadas atividades. É uma matéria referente à disciplina jurídica relacionada ao uso e à ocupação do solo. É um instrumento de ordem urbanística, porque eu tenho no município a obrigação de estar setoriando quais são as atividades que podem existir em cada área desta área urbana. É um procedimento urbanístico destinado a fixar o uso,
adequado para diversas áreas do solo municipal, no exercício das suas funções urbanas elementares. Este é o conceito de José Afonso da Silva. Veja só, a área urbana é uma área territorial, extensa ou não, porque cada município tem a sua área territorial, que o município deve separar em setores. Esses setores seriam a zona residencial, zona comercial, zona mista, que é residencial, comercial, e a área da indústria, a zona industrial. Então, está relacionado ao direito de uso e ocupação do solo, fazendo a divisão dessa área urbana em setores. Estamos falando do direito urbanístico, é um procedimento urbanístico aonde vai fixar o que pode ser usado aonde dentro desse solo municipal, para fazer com que essa cidade cumpra com as suas funções urbanas elementares. Como é que surgiu esta preocupação em relação ao zoneamento? Um pouquinho lá para trás, lá na década de 70, aonde nasceu a Lei 6.515 de 74. Ela vem depois de um marco importantíssimo na área ambiental, que é a Conferência de Estocolmo, que é quando foram criados os primeiros princípios ambientais e o mundo passou a se preocupar com as questões ambientais de cada área do planeta. Então, em 72, trouxemos aí uma consciência ambiental em caráter mundial. O Brasil participou desta conferência e aí nasce dentro do nosso sistema nacional em 1974, 2 anos depois, esta lei que traz aqui a aprovação do Plano de Desenvolvimento Nacional. Dentro desse Plano de Desenvolvimento Nacional, qual foi o maior desafio? Década de 70, o Brasil ainda era um país subdesenvolvido, trabalhando forte para se tornar um país em desenvolvimento como é hoje. Então, este desenvolvimento tinha que ser em alta velocidade, porque o país precisava crescer, precisava gerar renda, mas também precisava minimizar os efeitos danosos à ecologia. Como nós temos uma biodiversidade muito grande, todas as cidades, para nascerem, precisaram degradar o meio ambiente natural. Então, essa degradação que está relacionada ao solo urbano, que é o desenvolvimento, precisava, já nessa época, com uma preocupação bem grande, de como nós vamos compatibilizar este desenvolvimento numa velocidade rápida, porque estamos aí trabalhando para deixarmos de ser um país subdesenvolvido para nos tornarmos um país em desenvolvimento, mas como é que eu faço? Como é que eu vou associar desenvolvimento com economia? Como é que eu vou associar desenvolvimento com não degradar? Que é o princípio do desenvolvimento sustentável que nós já estudamos em aulas anteriores. E aí, por essa razão, essa lei determina a criação de uma política do meio ambiente destinada especificamente para a área urbana, para evitar o quê? Que essas atividades fossem poluidoras aos elementos naturais, ar, água, e principalmente em relação à indústria, porque é a indústria que traz o maior índice de poluição. E a preocupação na década de 70 era com os índices de poluição na atmosfera, elemento ar, e também os índices de poluição que pudessem afetar a potabilidade da água. É uma preocupação da década de 70 que continua até hoje, porque de 70 para cá o desenvolvimento foi muito grande do nosso país, da nossa indústria, do nosso agronegócio. Então, naquela ocasião, na década de 70, já se tinha noção que era necessário criar aí um plano de desenvolvimento para a nação, e obviamente esse plano deveria também ser feito a título regional, a estado, e cada estado delegar ao seu município um planejamento no território municipal. Então, uma reação em cadeia para que o país pudesse se desenvolver.
E aí, para controle da poluição, ainda na década de 70, nasce o Decreto-Lei, em 1975, aonde ele vai definir as áreas críticas que vão provocar, que essas atividades industriais vão provocar e vão exigir que o município crie o zoneamento urbano ambiental, especificamente criando as áreas industriais separadamente das áreas residenciais e comerciais. Neste decreto, se viabiliza uma nova localização nos casos de atividades mais graves, mais poluidoras, e estabelecer prazos para instalação de equipamentos de controle de poluição. Isso funciona até hoje. No estado de São Paulo, quem controla os índices de poluição é a CETESB. A CETESB, ela atua no estado de São Paulo e aqui ela vai fiscalizar a indústria, em especial nos que diz respeito aos índices de poluição que são emitidos na atmosfera, na água, no solo, no subsolo. Então, aqui na década de 70 é que nasce esta preocupação em criar um zoneamento urbano ambiental, em especial para fazer com que as áreas industriais fossem separadas das áreas residenciais e comerciais ou mistas, e assim dar novos locais para que essas indústrias pudessem se instalar e também pudessem adequar as suas máquinas, suas chaminés, todas as suas necessidades para a produção, controlar os índices de poluição. Depois da década de 70, vamos partir para a década de 80, que é a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que nós temos estudado nas outras aulas. Aqui na Política Nacional do Meio Ambiente, se cria o zoneamento ambiental como um instrumento de política ambiental. E aí vai dividir o solo em zonas, de acordo com o uso desse solo, de acordo com a implantação da atividade, se é uma atividade de comércio, se é uma atividade de indústria, se é uma residência. E essas regras são criadas pelo próprio município, que vai estabelecer quais são os níveis específicos de proteção. Então, aqui a lei é federal, ela dá a ordem de se criar o zoneamento ambiental como um instrumento de política urbana e definir que cada estado da federação, acompanhado dos seus municípios, devem fazer essa repartição de solo. E aqui nós temos elementos bastante importantes, como, por exemplo, o estudo desse espaço de solo, né? Aqui nós vamos ter estudos técnicos, vamos ter políticas públicas. Dentro dos estudos técnicos, vamos estudar na nossa próxima aula sobre o EIA, sobre o RIMA, sobre a equipe multidisciplinar que vai estar preparando os relatórios ambientais para fazer prova aqui, né, através dos estudos técnicos e das políticas, porque eu tenho alguns elementos que precisam ser avaliados no zoneamento ambiental, que é o meio físico, aonde é que está esta atividade. Há uma fragilidade ambiental? Tem mata ciliar, tem córrego, tem mangue, tem uma fragilidade ambiental naquele local, nesse meio físico? Quais são os tipos de atividade que já existem na região? Para que eu possa estudar quais outras eu vou permitir que passem a ser exercidas naquele município. E também, a partir do momento que eu estudo quais atividades já existem, eu também vou ver quais atividades podem ser implantadas, quais atividades eu posso estar dando ordem, eu, município, dentro da minha lei de zoneamento ambiental, quais espaços eu posso estar definindo para que determinadas atividades possam ser implementadas. Você quer conhecer a lei de zoneamento ambiental do seu município? Basta entrar no site da prefeitura do município onde você mora.
Se moramos aqui em Guarulhos, que faz parte da Grande São Paulo, vocês devem entrar no site da Prefeitura de Guarulhos, naquele link de busca, põe lá zoneamento ambiental, vai te direcionar diretamente à lei que vai definir o zoneamento da cidade de Guarulhos. Assim vai acontecer com qualquer outro município, ok? A decisão sobre o zoneamento, ela é totalmente discricionária, né? Cabe ao poder público, União, Estado, município e Distrito Federal, de acordo com os seus ordenamentos jurídicos. Então, por exemplo, se eu estiver falando de um zoneamento, aqui saiu errada a escrita, zoneamento urbano, que estabelecer um distrito industrial, que é uma grande preocupação em relação ao zoneamento, numa área de preservação permanente ou próximo de uma unidade de conservação é um espaço especialmente protegido, que nós vamos ter 2 aulas para estudar essas unidades de conservação. Se eu tenho ali uma autorização para se desenvolver um distrito industrial, numa área de preservação permanente, numa APP, ou em uma unidade de conservação, essa decisão com certeza será nula, porque além dela ferir preceitos constitucionais, ela vai ferir também a proteção dos espaços especialmente protegidos e a biodiversidade que se encontram nesses espaços. Então, se a área de preservação, a palavra já fala, é preservar. Se a unidade de conservação, a palavra também fala, é para conservar. Então, eu não posso trazer um distrito industrial para uma área de zoneamento que já é de proteção legal, porque senão eu não vou proteger, muito pelo contrário, eu vou destruir, por conta dos índices de poluição trazidos pelo desenvolvimento econômico e social. Então, devemos levar em consideração também algumas situações como empresas que já existiam antes da criação do zoneamento ambiental. Por exemplo, é o que a gente já aprendeu na Constituição em relação ao direito adquirido. Então, vamos lá. Vamos supor que exista um restaurante que já funciona há décadas. Ele funciona lá no mesmo lugar desde a década de 50. Esse local onde está o restaurante foi transformado numa zona residencial. A área residencial não pode ter comércio. Então, como é que fica? Já que ele é um restaurante tradicional, as pessoas vêm de outras localidades da cidade, tem pessoas que vêm até de outras cidades para se alimentar neste local, de tão tradicional que ele é. E aí ele está numa localidade que na década de 50 podia ter um restaurante ali tranquilamente, mas hoje, por exemplo, essa área foi decretada como área totalmente, exclusivamente, estritamente residencial. Veja só, se ele estiver cumprindo com as regras, ele pode ficar. Mas aí nós vamos ter que observar, tem ruído acima do permitido? Tem problemas nesse zoneamento? É a poluição sonora, quem é que controla? Tem baile, tem show, jantar dançante, como é que funciona? Se ele estiver descumprindo as regras ambientais, nós vamos voltar no que nós vimos anteriormente. Vai se estabelecer um prazo para que então ele faça o quê? Ele se desloque daquele local, daquela área, daquele terreno, aonde está agora estritamente residencial, e vai estabelecer o seu restaurante em outra área da cidade, que vai ser uma área mista ou uma área comercial, certo? Por conta de estar descumprindo com as normas. Mas se ele está cumprindo com as regras, ele pode ficar onde ele está. Por quê? Nós temos aqui no artigo 5º, a lei não prejudicará o direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Se esse restaurante nasceu quando ainda era permitido que ele fosse construído naquela localidade, mesmo que agora a área seja transformada, não pode ser penalizado, salvo se ele não estiver cumprindo com os regulamentos da legislação ambiental. Ok? Vamos sair um pouquinho da área urbana e vamos trabalhar aqui nas unidades de conservação. Zoneamento e unidades de conservação. Zoneamento é diferente
de espaços especialmente protegidos, que são as unidades de conservação. Quando se fala em zoneamento, eu estou falando na divisão de uma área previamente determinada. Eu tanto posso ter essa área previamente determinada no território de um município, ou território de um estado, ou território do Distrito Federal. Ou ainda posso ter essa área previamente determinada relacionada a uma bacia hidrográfica ou a uma unidade de conservação. Então, quer dizer que esse zoneamento não tem nada a ver com espaços especialmente protegidos. Eu vou ter uma divisão do espaço territorial daquele município, vou estabelecer qual é as áreas que podem ser usadas de acordo com o tipo de atividade, e essa área pode estar dentro de um município, área urbana, área rural, pode ser correspondente ao âmbito regional, ao estado, e aí na questão municipal do Distrito Federal também. As áreas hidrográficas, elas recebem um cuidado especial, porque nós precisamos do elemento água, tanto quanto precisamos do elemento ar. E aí, por isso, as bacias hidrográficas apareceram aqui em destaque. E as unidades de conservação, se elas são de conservação dentro dessa área territorial, com certeza algo que deve ser conservado. E por isso o zoneamento vai estar bem definido, como nós vamos ver em aulas daqui para frente. Então, cada município deve estabelecer o tipo do uso de cada zona que ele tem disponível no seu município. Então, aqui até o presente momento, nós conversamos sobre as regras gerais desse zoneamento. Todo município traz para si a responsabilidade de separar a sua área territorial de acordo com o uso e a ocupação desse solo. Tanto que a prefeitura, ela tem fiscais que vão de fato, fazer a ronda, a fiscalização nos bairros da cidade. Alguns municípios mais abastados, eles já fazem essa fiscalização através de drones, que são programados para identificar o tipo de edificação, o tipo de construção que é feita em cada terreno. E esses drones, obviamente, vão registrar através de imagens e de medições topográficas, para que então o agente da municipalidade possa estar depois, entendendo ser necessário, comparecer em loco, comparecer no local para realizar essa fiscalização. Um município que não cuida do seu zoneamento ambiental, dessa legislação de ocupação do solo, ele cresce de maneira desordenada e muitas vezes não tem o que pode ser feito depois. Por exemplo, se nós falarmos da Baixada Santista, sabe quando você desce para o litoral paulista e vai ali pela Anhanguera, perdão, Anchieta, só acertei o A, Anchieta, aonde quando você vai descer a Serra do Mar, próximo daqueles oleodutos da Petrobras, você pode reparar que ali tem uma cidade nos morros. Uma cidade que começou bem pequenininha, com alguns barracos, não eram de alvenaria, eram de madeira, e aí foi crescendo, 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 se tornou uma comunidade, um bairro irregular, assim chamado pelo Estatuto da Cidade, aonde as pessoas residem ali, tem seus pequenos comércios como padarias, açougues, mercearias, supermercados, igrejas, escritórios de advocacia, imobiliárias e assim por diante. Se tornou um bairro irregular na encosta do morro. Como é que eu faço para tirar esse pessoal dali? Como é que as prefeituras de Cubatão, São Vicente, Santos vão conseguir
modificar o que em décadas foi sendo construído pouco a pouco, sendo que esses municípios tinham a responsabilidade de fiscalizar, porque ali é área de mata, é área de preservação. Em decorrência da exploração do petróleo, o solo e a água é comprometida naquela região. Mas e agora? Como é que eu faço para tirar esse pessoal daí? E o problema não é só tirar, eu tenho que fazer um manejo. Como é que eu retiro essas famílias dessa localidade? Para onde eu vou mandá-las? Eu não posso mandar para abrigos, eu tenho que dar a elas o mínimo direito de habitação, que é uma das funções sociais da propriedade que nós vamos aprender no Estatuto da Cidade. Então, para retirar essas famílias da encosta, eu preciso dar ali a elas o direito de acesso à moradia e não para pagar um aluguel, porque se elas pudessem pagar o aluguel, não morariam no morro, né? Elas morariam mais próximas do centro, mais próximo das praias. Então eu tenho que conseguir através do sistema de habitação. E aí as décadas vêm passando e esse problema não se resolve. E este bairro irregular que se criou na encosta da Serra do Mar vem crescendo, crescendo, crescendo. A mesma coisa vai acontecer com diversos municípios. Guarulhos tem diversos bairros que não têm a área territorial fiscalizada efetivamente, que as pessoas constroem o que querem nos seus terrenos da forma que querem. O pior, fazem a divisão dos seus lotes de terreno como bem entendem e depois não há como regularizar porque a legislação ela é engessada no que pode e no que não pode. Então, realmente, quando se fala em zoneamento ambiental, ele traz diversas implicações. Implicações muito sérias para o desenvolvimento daquele município. Porque se eu estou com a minha propriedade e a minha construção naquela propriedade, de acordo com as regras municipais, eu vou conseguir comercializar a minha propriedade valendo o metro quadrado daquela área, daquela região. Isso deve ser levado em conta, pessoal, porque bairros irregulares, sem escritura pública registrada, que vai definir a propriedade do seu possuidor, eu só estou discutindo posse, eu só estou discutindo áreas que foram invadidas, que foram tomadas e que pouco a pouco foram sendo transferidas através de contratos de gaveta. Contratinho de gaveta só dá posse, não dá propriedade. Então, a responsabilidade do município é muito grande. E aqui nós devemos destacar com vocês, não é exemplo de Brasil as principais capitais. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba. Essas cidades têm poder monetário para que o controle seja realizado de uma maneira mais eficaz. Mas isso quer dizer as capitais. Eu não estou falando dos municípios dos respectivos estados. Por exemplo, Minas Gerais tem mais de 220 municípios. Cada prefeito tem a responsabilidade de criar a sua legislação de zoneamento ambiental, porque muitos desses municípios vão esbarrar a área urbana com a área rural. Quem mora em São Paulo ou quem mora em Guarulhos, onde nós estamos, não se preocupa com área rural. Embora uma parte da cidade de Guarulhos, você está ali na região do Cabo Sul, uma parte da avenida está na área urbana e outra parte já está na área rural. Dentro da cidade, que o desenvolvimento já está em cima das chácaras. Mas tem cidades no interior que é bem definida essa área. Onde está a área residencial, comercial, industrial. Quando eu falo em residência e comércio, dificilmente você vai achar uma zona só comercial. Geralmente o comércio vem na área mista, na zona mista, que é onde eu tenho residências e comércios. Agora, a área residencial, ela acontece com exclusividade. Na área residencial não posso ter nenhuma padaria, é estritamente para a residência. A mesma coisa vai acontecer com a área industrial.
Onde eu não posso ter comércio, é só a área de indústria. E a preocupação da área industrial, como eu disse no início da aula, é colocá-la um pouco mais distante do centro da cidade, dos bairros onde podemos considerar classe média, classe alta, porque senão ela vai influenciar no preço do metro quadrado da propriedade e no preço do metro quadrado da área construída. E o município precisa manter essa equação equilibrada. Então, vamos conversar mais um pouquinho aqui. Quando se fala nesse zoneamento ambiental, eu tenho dois fundamentos. Acredito até que vocês já entenderam isso. Eu preciso a repartição do solo urbano municipal, que é para separá-los em zonas e definir o que eu posso fazer aonde, e a designação do uso deste solo. Aqui eu vou definir o quanto eu posso ter de aproveitamento aéreo, quanto eu posso usar acima da superfície, e também o aproveitamento de subsolo, o quanto eu posso construir no subsolo. Então, esse zoneamento ambiental vai definir, repartir o município em zonas e vai definir como eu posso usar o solo em cada uma dessas zonas. E aí vem o objetivo: disciplinar de que forma será compatibilizado o desenvolvimento da indústria, que é a maior preocupação do município. E também como é que eu vou compatibilizar as zonas de conservação da vida silvestre. Aqui são os elementos de fauna e flora que precisam ser preservados. E também a preocupação aonde o ser humano vai morar. Quais são as áreas residenciais? Quais são as áreas mistas, comércio e indústria, que vão permitir que se faça as habitações? E aí, tá lá na Constituição, no artigo 225, né? Eu tenho que manter a qualidade de vida hoje, que seria para as presentes, e amanhã para as futuras gerações, com o propósito de garantir o bem-estar dos habitantes no determinado município. Então, a preocupação em relação aos fundamentos. Primeiro eu reparto o solo, separo ele em zonas, defino como pode usar esse solo. Aí eu tenho que definir especificamente aonde eu vou colocar minha área industrial, se tem animais, fauna e tem vegetação, flora, como é que eu vou cuidar dessa fauna e dessa flora para permitir esse desenvolvimento? E as zonas mistas, que são as zonas de comércio e residência, ou as zonas só residenciais. Porque tudo isso sendo realizado através do zoneamento ambiental, eu consigo de fato cumprir com o objetivo municipal e trazer esse bem-estar aos habitantes. A finalidade, claro que é o interesse da coletividade, porque estamos falando do meio ambiente. E o meio ambiente é um bem comum de uso de todos. Então, é claro que estamos falando de um direito difuso e coletivo. O propósito é a melhoria da qualidade de vida. Como você se sentiria se ao lado da sua casa, no terreno que tem lá um terrenão enorme de 2.000 metros quadrados, fosse instalada uma indústria? Como que ficaria a sua casa? Iluminação, ventilação, o metro quadrado da sua propriedade, será que ia influenciar? Você fez uma belíssima casa, mas do lado tem uma indústria de cimento. Você não consegue mais, a família está com as ites todas ali presentes. É sinusite, é renite, é gripe, é tudo que você pode imaginar no aspecto das vias aéreas superiores, porque a poluição atmosférica é enorme em decorrência daquela fábrica que está do lado da minha casa. Então eu não posso permitir que a indústria esteja do lado da residência ou esteja do lado de um comércio, porque senão eu vou tirar a qualidade de vida de todos daquela localidade. Então, a finalidade aqui, em relação à qualidade de vida, é trazer limitações ao uso desse solo particular.
O terreno é seu, mas você não pode usar do jeito que você quiser, porque aqui eu tenho que a propriedade tem função social. Você só pode usar a propriedade de forma a garantir a melhoria da qualidade de vida sua e da coletividade aonde está a sua propriedade. Aí nós temos a base constitucional sobre isso. Compete à União estabelecer o quê? Diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, que é um outro problema ambiental muito sério, e transportes urbanos. Aí nós vamos transferir a competência agora aos municípios, promover no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e ocupação do solo urbano. Então, quer dizer que a União, na Constituição, diretrizes gerais para o país todo. Aqui no artigo 30, diretrizes específicas para cada um dos municípios. Por que a responsabilidade ficou tão forte em relação ao município? Porque é nele que nós moramos, é nele que nós trabalhamos, é nele que circulamos, é nele que gastamos o dinheiro que ganhamos com a nossa força de trabalho. Por isso, a proximidade do município com os seus habitantes. E ainda na Constituição teremos um capítulo sobre a política urbana, que vamos estudar mais especificamente nas aulas sobre o Estatuto da Cidade. Aqui na questão da política urbana, nós temos no artigo 182 da Constituição, que fala: a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Então, eu preciso de uma cidade crescendo ordenadamente. E o nosso maior problema aqui, qual será? Nosso problema é a urbanização. Então, a solução dos problemas criados pela urbanização se dá com a intervenção do poder público, tanto na esfera da União, dos estados, do município e do Distrito Federal, de acordo com os setores da sociedade, com a finalidade de transformar o meio ambiente, criando novas áreas urbanas. Este fenômeno se chama urbanificação, que na verdade é a reurbanização. Eu tenho áreas que se desenvolveram fora do controle do município, fora da fiscalização do município, ou se desenvolveram quando ainda não se tinha no município uma legislação eficaz de zoneamento ambiental. Então, neste caso, eu preciso corrigir uma urbanização que se realizou fora das regras, fora das normas. Então, se cria um fenômeno chamado urbanificação, que nada mais é do que reurbanizar, tirar daqui, colocar ali, aí nós vamos ter os elementos das desapropriações particulares, nós vamos ter aí um trabalho muito grande que vai ser feito, em especial, pelo poder público municipal para reordenar essa área territorial. Aí os zoneamentos, eles vão se classificar. Zoneamento para pesquisa ecológica. Quando nós estudarmos os espaços especialmente protegidos, que são as unidades de conservação, nós teremos duas categorias: a unidade de conservação de uso integral e a de uso sustentável. A de proteção integral, que é essa que eu comentei agora, uma delas é a estação ecológica. Então, quando se fala em zoneamento para pesquisa ecológica, eu tenho espaços especialmente protegidos, chamados de estações ecológicas, que é possível que pelo menos 10% da sua área territorial seja definida para pesquisas ecológicas, podendo incluir o quê? Modificações no meio ambiente que estejam relacionadas à proteção,
com um prévio zoneamento promovido pela autoridade competente. Aqui eu vou ter a atuação do IBAMA, do CONAMA, porque é a área urbana que vai dar de encontro com área especialmente protegida, que pode estar na área rural ou não. Temos aqui também o zoneamento de áreas de proteção ambiental. Por incrível que pareça, as áreas de proteção ambiental, que são as APAs, muitas vezes elas estão dentro da área urbana, mas que foram sendo engolidas pela construção de habitações e de comércios de maneira irregular e à mercê também da falta de fiscalização do município. Mas quando se fala de zoneamento de uma APA, a APA é uma área de proteção ambiental, nós temos uma lei criada em 81, que traz aqui o ZE, que é o Zoneamento Ecológico Econômico, que nós já vamos falar sobre ele, que vai estabelecer aí como é que eu posso fazer o uso desse meio ambiente local, porque se é uma área de preservação, e aí eu tenho zonas de preservação da vida silvestre, elementos de fauna a serem protegidos, e aí essa área eu consigo fazer o quê? Uso moderado e autossustentável da biota. O que é a biota, professora? É o marido do bioto? Não é a esposa do bioto? Não. Biota é a fauna e a flora específicas de uma determinada região. Então, eu posso ter espécimes de animais que estejam aqui catalogados nesse item, preservação da vida silvestre, e eu tenho áreas que eu preciso utilizar, nem que seja para o ecoturismo ou turismo especificamente. Por isso aqui eu vou ter uso moderado e sustentável dessa área para uso comercial e ecológico. Geralmente essas áreas de preservação, elas são bastante exploradas para a construção de resorts, de hotéis fazendas, de áreas que eu posso estar explorando com operadoras de ecoturismo, e são áreas que fomentam bastante a economia do município, mas elas precisam de regras de zoneamento para que se preserve a natureza naquela localidade e possa-se continuar explorando a área através desse tipo de atividade comercial que eu mencionei. Eu tenho aí as zonas de uso agropecuário, aqui totalmente área rural, né? Não se permite a utilização de produtos químicos que vão importar em riscos ao meio ambiente. Aqui o assunto é sério, é extenso. Vamos falar de todos os componentes químicos que é utilizado hoje na agricultura, na pecuária. E aqui eu só pincelei o assunto para vocês entenderem que são áreas de preservação ambiental e que, quando se fala de uso agropecuário, nós temos uma legislação extensíssima na esfera ambiental do que pode e o que não pode. Vocês sabem que a moeda do Brasil mais valiosa é o agronegócio, porque nós somos autossustentáveis, especificamente no setor de agropecuária, também no setor de petróleo e de gás natural. Então, nós temos o suficiente para abastecer o mercado interno e para exportar. Então, quando se fala de regiões específicas para a agropecuária, a legislação é bastante severa e nós, neste momento, não vamos estudá-la. É só para vocês entenderem que dentro de uma área urbana, eu também posso ter zonas de preservação da vida silvestre, eu também posso ter, ao ladinho da área urbana, já uma área rural, que eu vou precisar estabelecer zonas de uso agropecuário. Vocês já ouviram falar dos parques públicos, né? Aliás, nesse período de pandemia, parque público ficou um tempão fechado, agora está sendo aberto. Isso quer dizer que os parques públicos também precisam de regras de zoneamento. Aqui surgiu também na década de 70 o zoneamento a fim de melhorar e preservar os parques públicos, mantendo as suas características.
Então, eu tenho dentro do parque público várias zonas que eu posso estar explorando. O que é uma zona primitiva intangível? Intangível, não posso tocar, não posso entrar, preservação 100% natural. Mas eu posso ter um uso extensivo, como por exemplo, eu posso ter estufas, eu posso ter estudos, pesquisas dentro desta área totalmente natural do parque público. Eu também consigo usar no parque público uma área para utilizar aqui o meio ambiente cultural, que é o uso histórico-cultural. Posso criar museus, posso criar exposições, posso criar feiras de artesanato, tudo para explorar as questões históricas e culturais da localidade daquele parque. Áreas de recuperação, onde eu posso ter áreas de reflorestamento, por exemplo, para que eu mantenha sempre ativa os espécimes de flora. Áreas de uso especial em relação aos seus atributos naturais, que nós vamos estudar tudo isso nas áreas de unidade de conservação. E aí temos o nosso amigo, o Zé. Quem é o Zé? É o Zé. O Zé é o zoneamento ecológico econômico. Aqui aquele duelo danado, a ecologia com a economia. Deixar a cidade se desenvolver, mas também se preocupar de que maneira eu vou manter o ecossistema o mínimo degradado possível. Aqui temos uma legislação de 2002, que é um decreto, que vai regular o artigo 9º da Lei de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, que traz aqui um instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas, aonde nestas áreas consideradas de zoneamento ecológico ambiental. Qual é a função do Zé? Estabelecer medidas e padrões de proteção ambiental, destinados a proteção ambiental, a palavra-chave importante. Assegurar a qualidade ambiental daquela localidade. Olha, proteger a água. Lembra que nós vimos áreas de bacias hidrográficas? Aqui estamos com recursos hídricos protegidos. Solo e conservação da biodiversidade, fauna e flora daquela localidade, garantindo um desenvolvimento sustentável, já falamos sobre isso. Permitir que o desenvolvimento aconteça, mas sem esgotar os recursos naturais, trazendo aí melhores condições de vida para a população daquela região e dando aqui diretrizes para as atividades que podem ser realizadas nestas áreas. Qual é o princípio? É um princípio de desenvolvimento sustentável, porque eu vou estar em áreas que têm recursos ambientais que eu preciso proteger, não posso esgotar, e aí vem a distribuição da área territorial, distribuição espacial das atividades econômicas, que devem levar em conta as áreas ecológicas, quais são as suas limitações e quais são as fragilidades do ecossistema daquela localidade. Nós que vivemos na cidade grande, temos um pouco de dificuldade de entender algumas regras sobre isso. Mas, como eu disse, as capitais do país que são desenvolvidas, como acontece com a cidade de São Paulo, nós não temos muitos problemas em relação a isso. Nós temos os parques públicos, o município se preocupa em mantê-los, conservá-los e criar regras para o uso dos parques, onde estão as nossas maiores áreas verdes que são conservadas na cidade, mas nós temos várias outras cidades, vários outros municípios que eles vivem da ecologia, eles vivem dos atributos dos ecossistemas que estão ali disponíveis, como as regiões turísticas. Se eu não criar um zoneamento específico para dar essa sustentabilidade nessas áreas, principalmente de turismo,
o turismo vai para uma leva só. Em um ano se acaba com tudo, permitindo um turismo desenfreado, sem desenvolvimento sustentável. Então, existem várias áreas no país todo que precisa estar fazendo esse jogo entre a ecologia e a economia. São dois Es. Daí, por isso, o Zé, né? Que seria o zoneamento ecológico econômico, para que vocês realmente entendam que essa distribuição espacial é no sentido de área territorial. Eu preciso da atividade econômica, sim, mas eu preciso que o impacto ecológico ao ecossistema da localidade seja o mínimo possível. Por isso que algumas cidades do norte e do nordeste que vivem do turismo, elas têm ocupação pré-definidas, têm os locais das pousadas, dos restaurantes, dos hotéis, tem os passeios específicos com horários, respeitando as marés, respeitando diversos elementos naturais, por isso a importância ecológica. E aí, vocês sabem, né? Se cria regras e também tem se criar o quê? Vedações, restrições e alternativas de exploração daquele território. Quando eu fui escolher meu tema de mestrado, eu escolhi falar sobre lixo funerário na região dos cemitérios, porque os cemitérios estão dentro das cidades nos dias de hoje. Mas eu fiquei muito tentada a escolher um tema sobre o descarte do lixo não reciclável nas cidades turísticas. Porque quando se fala de cidade turística, nós temos os períodos sazonais, temos os períodos que aquela cidade recebe, muitas vezes, 2 a 3 a 4 vezes o número de sua população local. Então, como que eu vou determinar as atividades econômicas, ocupação daquela área territorial, sem fragilizar os ecossistemas, sem dar importância à ecologia e às suas limitações? Se eu não criar regras de zoneamento, eu destruo com tudo num espaço muito curto de tempo. E o lixo é um grande problema, porque as cidades que são turísticas, geralmente elas não são grandes, são cidades pequenas. E como que elas vão trabalhar com saneamento básico, com descarte de resíduo reciclável, com descarte de lixo orgânico que não é reciclável? Eu fiquei muito tentada na minha dissertação de mestrado a falar sobre isso, mas acabei encaminhando para o direito funerário, falar sobre os cemitérios, a contaminação dos lençóis freáticos com a decomposição dos corpos após a morte. E aí, é por isso que eu estou chamando a atenção de vocês aqui. Não é pensar só na cidade de São Paulo ou nas grandes cidades que estão em torno, como acontece com a cidade de Guarulhos. Quando se aprende sobre direito ambiental, eu estou aprendendo a nível nacional. Eu tenho que pensar numa área territorial do Iapoque ao Chuí. Tenho que pensar em todos os estados da federação. Nós temos uma área territorial tão grande que nem o clima é igual em cada estado. Então, imagine a sua biota, que é a sua fauna e a sua flora específica. Então, a legislação precisa abranger tudo isso para que haja, de fato, essa qualidade de vida e bem-estar da população. Porque a população não só mora, a população mora, compra, trabalha, faz turismo e tudo isso tem que estar interligado. Por isso que a responsabilidade do município é muito grande. Aí, nessas áreas chamadas de zoneamento ecológico econômico, que é o ZE, está baseada em princípios da função socioambiental, em especial da propriedade, princípios da precaução, que é evitar que o dano ambiental aconteça, princípio do poluidor pagador, que ele deve evitar que o dano aconteça, se o dano acontecer, ele deve reparar. A mesma coisa, o princípio do usuário pagador e a participação da população para que saibam o que efetivamente está sendo definido para a área territorial onde cada um está morando. E aí, prestem atenção, eu coloquei aqui como uma observação. É necessário cuidar dessa implantação e execução do zoneamento ambiental. Por quê?
é um instrumento da política ambiental, um dos instrumentos. E assim, o que é muito importante, para que serve esse zoneamento? E qual é o efeito que ele tem em relação ao desenvolvimento das atividades dentro da cidade? Ó, um tema legal para pesquisa, zoneamento ambiental do município onde você mora. Como é que funciona? Aonde está definido as áreas territoriais urbanas? A zona comercial, mista, residencial, industrial? Como que o município da onde você mora está lidando com isso? Porque eu preciso dar desenvolvimento. Eu preciso dar o desenvolvimento sustentável, fazendo aquele contraponto na balança, desenvolvimento e ecologia. E aí, como é que seu município está lidando com isso? Porque eu quero encerrar a nossa aula hoje fazendo uma pergunta para vocês. Vocês têm noção de que o que a gente aprendeu na aula de hoje tem repercussão a longo prazo? A minha pergunta é: como estará essa área territorial em 100 anos, considerando as atuais decisões do município sobre o uso do solo e a autorização de determinadas atividades? Como é que nós podemos olhar ao longo do tempo um espaço grande, um lapso temporal de 100 anos? Porque a responsabilidade do município é muito grande. O que ela decidir agora vai definir o restante daqui para frente. As determinações sobre ocupação do uso do solo de hoje vão definir como estará para as futuras gerações, um prazo exemplo de 100 anos. Por isso, a responsabilidade municipal é grande, muito grande. E se o município estiver sendo relapso, se o município estiver sendo ausente, estiver sendo displicente, está lá no caput do artigo 225, cabe ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Então, se a municipalidade está sendo relapsa na sua obrigação, cabe à população, por exemplo, nós vamos aprender mais adiante sobre a ação civil pública, buscar apoio no Ministério Público Ambiental para instaurar um inquérito civil, investigar as atividades desse município e as não atividades. O zoneamento vai trazer um reflexo econômico muito grande, porque tudo está em torno da propriedade dentro da cidade. E aí, então, você como munícipe, você como habitante, você como cidadão, pode tanto usar a ação individual, que é estabelecida pela Constituição Federal, como pode se utilizar da ação coletiva, que nesse caso é a ação civil pública, que mais algumas aulas adiante eu vou ensinar para vocês todos os requisitos dessa ação coletiva. Para fazer o quê? Para obrigar o município a cumprir com a sua obrigação. Porque toda decisão tomada hoje tem reflexo ambiental para sempre. E muitas vezes reflexos que não vão poder ser revistos, reorganizados, voltados ao estado quo, retornados ao estado quo. Por isso que eu falei na aula de hoje sobre os problemas de reurbanização. Nem sempre são possíveis e vão gerar muitas despesas para o município. Então, é melhor fazer a fiscalização no começo da linha, que é quando se cria as zonas, do que no final da linha, quando aquilo já está construído, estabelecido e você precisa deslocar para reurbanizar. Obrigada pela sua atenção, espero que tenha gostado da aula de hoje. Ficou curioso? Entra no site da prefeitura da onde você mora e dá
dá um clique lá na busca zoneamento ambiental, você vai ter acesso à legislação municipal e dar uma lidinha para ver como que o seu município se organizou em relação à ocupação e utilização do solo urbano e também o solo rural, no caso você more numa cidade que ainda tenha essa área rural para ser preservada. Muito obrigada, até semana que vem com mais uma aula.